Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. É o nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho de anjos e de demônios. Principalmente de anjos. Tá bem? Mas não na forma que estamos acostumados a ouvir. Tá bem? Este vídeo surge de uma pergunta de um dos nossos seguidores, o Breno, que me mandou uma mensagem com uma dúvida. Será que os anjos negros são demônios? Boa pergunta. Quando nós trabalhamos em limpeza energética, por exemplo, temos os famosos anjos negros ou anjos contrários. Bem, e como nós temos uma ideia muito teológica do que são os anjos, ou seja, que um anjo caído se transforma em um demônio, quando eu era criança, tinha umas ilustrações nos livrinhos de catequeses que eu estudava, onde você via os anjos caindo no inferno e primeiro eram todos branquinhos, e a medida que iam caindo iam ficando todos demoníacos. Também era fantástico, como para entender que um anjo se transforma em um demônio. Então, isso é o que a nossa mente nos diz quando a gente fala de anjo ou demônio. Muitas vezes vê isso. Um demônio nada mais é que um anjo corrompido. Mas será que isso é assim? Eu poderia responder para vocês sim ou não agora, mas vou aproveitar essa deixa para trabalhar um pouco sobre uma pergunta muito mais simples. O que é um anjo? Antes de saber se um anjo é um demônio, vamos tentar definir o que é um anjo. Dos demônios vamos falar em outro vídeo mesmo, porque já falamos antes. Temos o vídeo dos demônios antigos, né? Então, lembrem, estamos aqui trabalhando sempre sobre as definições dadas na Bíblia, dadas na Torá, ou seja, no Antigo Testamento, ou nos textos cabalísticos, ok? Ao redor do mundo pode ter outras definições, mas quando nós falamos de anjos e de demônios, estamos sempre trabalhando, digamos, 90% das vezes, no mundo ocidental, naquele pedaço de terra, tá? Estamos no Oriente Próximo, e toda a literatura hebraica, Torá, etc. Bom, vamos começar tentando definir o que é um anjo. A palavra anjo deriva do grego angelus, tá? Que significa mensageiro. Mas por que usamos esta palavra? Porque somos mensageiros de Deus. Sim. Mas é porque quando a comunidade hebraica de Alexandria fez a Septuaginta, ou seja, a Bíblia traduzida ao grego, tá? A Torá traduzida ao grego, tiveram que traduzir o termo que eles utilizavam, tá? Que era Malak. Malak, em hebraico, significa mensageiro. Ok? Ou seja, quando nós falamos anjo, o termo correto é Malak, na língua original. Também, plural deles, Malakim. Para quem está acostumado aqui a nossos vídeos no canal, já devem ter ouvido esse termo um monte de vezes. Também, para quem fez curso conosco, também. Eu trabalho extensamente com os Malakim. Muito bem. Então, o que é um malak? Um mensageiro. Mas um mensageiro de quem? Bom, primeira coisa que temos que entender é que o termo mensageiro fica um pouquinho curto. Os malaks são mensageiros e guerreiros. Duas funções, pelo menos. Também funcionam como diplomatas. Ou seja, três funções. Ok? Mas a quem respondem? A maior parte dos malakim que aparecem na Bíblia respondem a Yahvé, porque a Bíblia é uma história sobre Yahvé. Porém, na Bíblia aparecem outros Elohim. Yahvé é o Elohim de Israel. Depois, através do monoteísmo, transformado no Deus universal, etc. Mas quando você lê a Bíblia sem o filtro teológico, fica claro que Yahvé é o Elohim de Israel. Ele se apresenta assim: eu sou Yahvé, Elohim de Israel. E deixa claríssimo o papel dele. Mas aparecem outros seres que têm o mesmo título dele, Elohim, okay? Que são traduzidos a vezes como falsos deuses, deuses de pedra, etc. Tá? Mas que o termo em hebraico é o mesmo, Elohim. Os Elohim, cada um deles tem um grupo de Malakim.
Ok, está amplamente descrito na Bíblia para quem quiser ver. Também tem um problema aí, que são as traduções. Muitas traduções são extremamente tendenciosas. Então ocultam, usam palavras que ocultam o termo original. Então é um problema. Tá? O ideal é pegar uma Bíblia interlinear, se possível em inglês, e uma edição bem séria, para evitar as traduções espúrias. E saber um pouco de hebraico. Infelizmente, ¿por qué tem problema de tradução? Porque nós não sabemos hebraico e quando aquilo é traduzido, o tradutor pode colocar absolutamente qualquer coisa e colocam absolutamente qualquer coisa. Tá bem? Eu sou tradutor, eu sei como que isso é feito. Se coloca o termo que você quiser, ninguém vai perceber. Bom, voltando. Os malaquim são os guerreiros, neste caso, descritos de Yahvé. Tá bem? Como mensageiros e guerreiros, eles são claramente bem agressivos. Okay? Não são exatamente aquela visão que nós temos dos anjinhos brancos maravilhosos com asinhas. Por que são pintados com asas? Porque quando aparecem na Bíblia, no original, não nas traduções fajutas que tem por aí, os anjos aparecem sempre caminhando. Por exemplo, quando aparece Yahvé com os dois malaquim, com os dois anjos para visitar Abraão, aparecem caminhando. Em diferentes encontros, eles quase sempre aparecem caminhando. Porém, se sabe que eles podem voar. Okay? Por isso que são descritos geralmente com asas. Mas eles têm uma série de características bem interessantes e que mostram, assim, clarissimamente a forma militar deles. Então, vamos assim ao clássico. Primeiro, são muito agressivos. Todo Elohim tem um grupo desses anjos à disposição dele ou dela. Quando nós falamos dos Elohim, já falei, um deles é Yahvé, mas tem vários outros no Antigo Testamento. Quando a gente estende a outras histórias, a outras mitologias, os Elohim são os famosos custódios, né? Os Anunnaki, os deuses primigênios, os deuses que nos criaram. Okay? Os Malaquim, continuando, eles estão sempre sob o comando de algum Elohim. E têm costumes muito interessantes, como por exemplo, os acampamentos estão em lugares estratégicos, normalmente em fronteiras, ou, muito mais interessante, isso é clássico, por exemplo, do arcanjo Miguel, que não é arcanjo, é príncipe Miguel, e agora vou dar uma explicação sobre as patentes deles. Tá? Miguel tem todos os santuários dele em lugares que são estrategicamente, militarmente poderosíssimos, sempre em algum lugar elevado ou em algum lugar terra, mas que controla uma região. Tem santuário do arcanjo Miguel desde Escócia até Egito, em uma linha. Todos em posições estrategicamente assim superiores. Controlam desfiladeiros, controlam planícies, ou seja, um exército nessa posição controla toda a região. O que isso tem a ver com um anjo espiritual? Nada. O que isso tem a ver com um comandante militar? Tudo. Miguel, é conhecido como o arquiestrategista. Então você pode ter uma ideia da cabeça militar destes caras. Do que a gente consegue entender dos textos, tanto da Torá quanto dos textos cabalísticos mais internos, eles têm toda uma série de patentes, mas algumas ficam claras. Por exemplo, Gabriel não é só o nome de um anjo, é um título, Geber El, homem forte de El, é uma espécie de capitão. Para cima dele tem os príncipes, por isso que eu falei que Miguel não é um arcanjo. Arcanjo é o nome que a Igreja Católica deu depois, mas o título original de Miguel é príncipe. Príncipe são os serafins de comando, ok? É como se fosse uma espécie de coronel, ou para cima de coronel. E esse título se utiliza para vários, por exemplo, Metatron é um príncipe, Sandalfon é um príncipe, Cafniel é uma princesa, um príncipe, tá? Uma princesa, Samuel
o líder absoluto dos Malaquim é um príncipe. Tá? Então, eles utilizam o mesmo título, naturalmente, entre eles tem algum que tem mais grau que outro, e isso fica claramente especificado nos textos. Tá bem? Então, eles têm uma hierarquia militar absoluta. Por que isso é importante? Porque você vai ver quando chegamos na parte de é um anjo branco, é um anjo negro ou é um demônio. Muito bem. O que mais sabemos deles? De textos mais internos, não necessariamente da Torá, mas na Torá fica claro, no Antigo Testamento fica claro. Por exemplo, no momento que Jacob está fugindo do sogro, não é o primeiro homem no mundo que foge do sogro, ele se encontra com 2 acampamentos de Malaquim. E ele foge. Isso, quando eu era criança, Elias falei, mas por que o Jacob fugiu? Se ele era cuidado, era querido por Deus, o que os anjinhos fariam com ele? Bom, os anjinhos que eu tinha na cabeça não fariam nada com ele, mas um Malaquim que encontrasse um humano dando volta perto do acampamento, mataria na hora. Também eram conhecidos por ser muito violentos. De fato, um Malaquim consigue destruir todo o exército da Síria, um Malaquim mata todos os primogênitos de Egito. Acho que isso vocês conhecem bem, né? A massacre dos primogênitos, o assassinato dos primogênitos. Um Malaquim. Ok? Então, assim, um anjo da destruição, um anjo da morte. Não, era um Malaquim. Ok? Então, estes caras têm acampamentos, eles têm toda a estrutura e, interessante, como falei antes, cada Elohim tem seu próprio exército. Então, por exemplo, quando Daniel está com um problema, que vão comer os leões, etc., o príncipe Miguel chega para salvar. E ele pede desculpas, que chegou tarde, porque estava lutando com o príncipe da Pérsia. E a gente fala, lutando com o príncipe dos persas. Não era com o príncipe físico, não era com o rei de Pérsia, com o filho do rei de Pérsia. Porque esse cara le matava num instante também. Não, estava lutando com o equivalente dele, que protegia o território dos persas e que não estava deixando passar. Por algum motivo que a gente não entende qual seria a luta entre eles, mas claramente o Miguel demora 3 dias em conseguir passar através do serafim, do príncipe que protege o território persa. Então, uma coisa muito importante que a gente vê ao longo de todos os textos bíblicos ou cabalísticos é que os Malaquim, os anjos, geralmente lutam com outros Malaquim, nunca com demônios. Podem ver isso tranquilamente. Malaquim sempre está lutando com Malaquim, tanto que tem uma parte que não me lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, vou ficar devendo, mas depois eu vou buscar, onde é descrito como Yahvé pisa sobre os cadáveres ensanguentados de milhares de anjos. É assim o texto. Que não faz o mínimo sentido se nós pensamos em Deus e os anjos, a menos que você pense anjos caídos, etc. Mas faz um total sentido se você pensar que Yahvé é o Deus da guerra com seu próprio exército e que ele derrota um grupo inimigo. Aí fica perfeitamente claro. Muito bem. Então, já sabemos que são guerreiros ou diplomatas, tá? Ou mensageiros, respondem a senhores deles, que são os Elohim. E estão divididos em grupos. E agora vem a parte interessante. Digamos que a maior parte deles estão sob controle dos Elohim. Tá bem? E tem diferentes graus de controle. Por enquanto vou deixar assim, controle dos Elohim, mas em outro vídeo vamos falar que Elohim, por exemplo, controla os Malaquim da Bíblia, de acordo? Que são alguns que vocês conhecem muito bem. Todo mundo conhece, mas ninguém percebe. Vamos lá. 90% destes anjos estão sob controle de algum Elohim. Porém, tem alguns que não. E é aí que vem o perigo. Então, tem textos onde se fala, por exemplo, de que os
Malaquim que protegem a Merkaba são fortes e leais e todos temem o ataque dos anjos da ira, dos anjos da destruição, especificamente chamam de anjos da destruição. Também que, obviamente, é um grupo de Malaquim extremamente perigoso que poderia invadir a Merkaba. O que é a Merkaba? A Merkaba é a cidade fortificada deles. Uma cidade claramente descrita em textos cabalísticos mais internos, não digamos secretos, mas muito pouco conhecidos, que é uma cidade flutuante, não está em terra, está em algum lugar, desde a qual se descem tubos até a terra, descem luzes, se expandem luzes, é rodeada por um campo de força que eles chamam o rio de fogo, perfeito, cheio de máquinas voadoras com exércitos de Malaquim dentro. A Merkaba está maravilhosamente descrita. Não tem nada a ver com o que a gente conhece como Merkaba, o corpo energético, não, é uma cidade, é uma fortaleza de altíssima tecnologia, custodiada por guerreiros com armaduras de altíssima tecnologia. E os mesmos guerreiros temem um grupo de anjos chamados os anjos da destruição, ou seja, os Malaquim da destruição. Mas esses não são os piores. Tem um grupo que já me perguntaram sobre eles, e eu já falei que nunca entrei em contato com eles, porque não é o tipo de anjo mais fácil de entrar em contato, nem eu teria porquê, que são os anjos de Kesef, que são também conhecidos como os anjos da destruição. Não sabemos se os anjos da destruição, que eu falei antes, são os mesmos. Tudo leva a indicar que sim. Também. Mas então isto seria algum grupo de anjos tipo rogue, né? Que age por conta própria e que ameaça a própria Merkaba. Entendamos quando falamos de Merkaba, que dentro dela tem tecnologia, tem energia, tem assim, todo tipo de mantimentos, etc. Então é isso que é protegido. Também, através tanto dos escudos quanto das próprias tropas. Então nós temos aqui uma estrutura militar fantástica. E muitas vezes enfrentados uns com outros, de acordo? Os que nós conhecemos são os Malaquim, como falei, do mundo hebraico, mas obviamente tem de outros lugares também. Agora vamos à parte importante. Por que nós nunca trabalhamos com eles? E basicamente porque este conhecimento estava dentro da casta sacerdotal dos rabinos, a casta sacerdotal hebraica também. Então não era uma coisa que era dada para o povo. Como eu já falei em outros vídeos, quando o pessoal tinha alguma coisa para resolver, era empurrada para os Shedim. Os Shedim se ocupavam disso. Vamos falar mais profundamente dos Shedim depois. Também. Os Shedim eram os senhores dos espaços abertos, ou seja, uma espécie de semideuses que hoje nós conhecemos pelo termo de demônio, mas que não são demônios, são semideuses também. E de algumas raças diferentes. Os Shedim são bem interessantes. Eu vou fazer um vídeo sobre eles mais para frente, porque tem pelo menos 3 grupos diferentes que são genericamente conhecidos como Shedim, demônios. Mas são 3 grupos de seres diferentes, incluindo anjos. Quando o pessoal tinha problema de saúde, querer alguém de volta, vou fazer um trabalho de amarração, você ia para um Shedim, não ia encher o saco de um Elohim ou de um Malaquim, porque não ia dar bola. Tá vendo? Então, quer dizer, quem trabalhava com os Malaquim? Os sacerdotes hebraicos, tá? os rabinos. E nem todos os rabinos. Tá? Muito possivelmente, do que dá para ver, eram os rabinos acostumados à Kabbalah prática. Né? Por quê? Porque a gente pensa os rabinos como se fosse uma casta sacerdotal que estava exclusivamente dentro da sinagoga, mas isso não era assim. Principalmente depois da destruição do templo e da diáspora, né? Tinha um monte de rabinos que estavam em pequenas comunidades. Era ele, a família dele, a esposa, os filhos, alguma pequena comunidade, e ele atendia um monte de pessoas. E eram caras muito bons em magia, porque eles tinham acesso aos Malaquim. Tá? Restos disso, por exemplo,
a gente encontra no Sefer HaRazim, o livro que nós utilizamos nos cursos, por exemplo. Também, estes rabinos tinham um poder mágico absurdo porque tinham contato com os Malaquim. Quando a Igreja Católica entra, corta tudo isso. Ela não quer, não que não tenha contato, a gente não sabe se a Igreja corta porque não tem controle sobre os Malaquim, pode ser, ou corta porque realmente a única forma de tratar com os Malaquim é através da magia. E a Igreja Católica quer ter o monopólio da magia. Não quer que as pessoas, os padres, comecem a entrar em contato com os anjos. Então, a angelolatria, por exemplo, é totalmente proibida. É condenada. Sim, a igreja está cheia desse tipo de coisas. Por exemplo, ler a Bíblia só está liberado agora, mas até 1909, 1905, por aí, era proibido. Ou seja, não era tão proibido como antes, mas era atacado. Se você tivesse a Bíblia em casa, era atacado. E a única Bíblia que você podia ter era a da tua religião, da tua igreja. Tanto que na minha casa tinha uma Bíblia protestante. Oh, que loucura! Como nós tínhamos uma Bíblia que não foi editada pela Igreja Católica. Hoje, a gente pega a Bíblia que tiver na mão e pronto, acabou. Tá? Mas naquele momento era tudo muito escondido e era tudo muito proibido. E a angelolatria, ou seja, o culto aos anjos, totalmente proibido. Tá bem? Então, a gente não sabe, a gente deixou de trabalhar com os Malaquim. E está voltando só agora. Bem? Então, com tudo isto, vamos à pergunta original. Um anjo negro é um demônio? A resposta é não. Não utilizando os conceitos de anjos e demônios bíblicos. Um demônio que nós conhecemos agora é um Shedim. Também. Um Shedim pode ser um anjo caído, mas não é demoníaco. Um Shedim é um semideus de espaço aberto. Assim, que não responde ao grupo de Yahvé. Ok? Às vezes trabalham juntos, mas às vezes não. Um anjo e um Malaquim pode responder a Yahvé ou pode responder a outros. Agora, aquela coisa, um anjo pode virar um demônio? Digamos que um Malaquim pode terminar no grupo do Shedim, isso sim. Também. Mas não necessariamente desde um ponto de vista negro, terrível, um anjo negro, um demônio, não. Um Malaquim nunca vai ser um demônio. Um Malaquim é um soldado. Não tem nada a ver com o conceito de demônio. Nós já falamos disso amplamente nos vídeos sobre demônios. Também sobre os verdadeiros demônios. Vejam os vídeos sobre os verdadeiros demônios. E vocês vão ver, tá? Vou deixar o link aqui. Vocês vão ver como esses seres são perigosos. Não tem nada a ver com os Malaquim. São seres de outra realidade. Também. Digamos, quando um Malaquim é expulso do grupo porque se mandou alguma, e isso acontece a todo momento, poderíamos fazer um vídeo sobre as rebeliões dos Malaquim, porque os Malaquim vivem dando problemas, naturalmente. Tá? Aí eles podem escolher ficar sozinhos um tempo fora ou, às vezes, vão com o Shedim ou vão para outro grupo. Normal, de acordo? Tanto que é descrito que alguns deles, por exemplo, estão passando um tempo com o Shedim até poder voltar. Basicamente, um anjo negro existe? Não, o que existem são anjos de destruição. E a gente não tem muita informação sobre eles ainda. Já vamos ter. Tá? Mas digamos que não no conceito que a gente tem, né? Assim, do anjo branco que vai se transformando numa coisa marrom, vermelha e termina no inferno. Não. Todos estes seres estão aqui, em um plano sutilmente diferente. Todos estes seres são físicos ou semifísicos, tá? Mais ou menos perigosos. Mas nenhum deles é necessariamente maligno. Ok? Então, não. Um anjo negro é basicamente um anjo que pisou na bola. Bem? E aí tem diferentes penalidades. Pode ser, por exemplo, caso famoso de Shamiasa, que se mandou a besteira supra, que está descrita no livro de Enoch, que trancaram não sei onde durante não sei quanto tempo. Assim, Azazel foi com ele, mas Azazel já aparece no Antigo Testamento, então para o Antigo Testamento Azazel já estava melhor. Também. Já estava dando volta por aí, como Shedim.
Ou pode ser, como no caso de Cafniel, por exemplo, que promoveu uma revolução do Shedim e os Elohim simplesmente cortaram a energia dela e de Sandalphon, e a revolução que acabou por aí, eles não perderam nada, nenhum das patentes nem dos poderes que tinham. Meio estilo, olha, para de brincar porque não temos tempo para isso, e acabou aí a coisa. Então é muito relativo. Não necessariamente é uma queda no inferno. Isso é muito interessante. Por que estamos falando de tudo isto, gente? Porque quanto mais conhecimento a gente tiver destes seres, melhor é o nosso contato com eles e melhor saem os trabalhos de magia. Lógico. E, naturalmente, se eles não quisessem que a gente tivesse este conhecimento, continuaria oculto. Isto não é um conhecimento oculto. Está disponível aí. Só que não está disponível para o grande público. Como muita coisa neste momento, alguns sabemos. E somos livres de transmitir. Ninguém está proibindo. Tá vendo? Só que, reparem que não é um tema comum. Mas, quem quiser aproveitar, o conhecimento está aí. E quanto mais vocês souberem dos Malaquim, melhor fica o contato com eles. Gente, com isso espero ter respondido a pergunta do Breno e a de muitas pessoas por aí. Muito obrigado por estar aqui comigo neste longo vídeo. E se a Deus está de acordo, nós nos vemos no próximo vídeo ou em algum podcast. Um grande abraço a todos.